Fala jovem, Carlos Stulzer aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o primeiro passo para você descobrir o seu propósito de vida. E eu quero te contar uma história para ilustrar esse conteúdo. E essa história é a seguinte: há mais de 30 anos, um mendigo, ele morava numa marquise, ou seja, numa beira de calçada coberta em que ele pudesse se cobrir da chuva. E depois de 30 anos morando lá, aconteceu um fato que iria mudar a vida dele. Certo dia, estava passando um homem pela rua, pela calçada, e o mendigo, estendendo o seu boné, disse o seguinte: "Tem um trocadinho para o mendigo?" E o homem respondeu: "Não, não tenho. Mas o que é esse baú que o senhor está sentado em cima?" E o mendigo respondeu: "Ah, não, não é nada, já faz mais de 30 anos que eu estou sentado em cima dele." E o homem insistiu: "Mas o senhor já abriu para ver o que tem dentro?" E o mendigo respondeu: "Não, nunca abri, para quê? Não tem nada aqui." E nisso o homem foi embora, mas o mendigo ficou com aquilo na cabeça. E ele resolveu abrir o baú. Ele teve que fazer muita força para abrir o baú, e quando ele conseguiu abrir, ele viu que na verdade aquele baú era um tesouro, cheio de joias, diamantes, ouro. E, bom, essa história é para dizer o seguinte: todo mundo que não se encontrou na vida, todo mundo que não sabe quem verdadeiramente é como um mendigo, que vive por aí buscando migalhas de aprovação, de amor, de segurança, de validação. Então, eu quero que você entenda o seguinte: nada daquilo que você pode fazer na vida, a sua profissão ou aquilo que você possa ter, pode incrementar naquilo que você é. E deixa eu te dar um outro exemplo, para que você possa entender isso melhor e o quão importante isso é. Talvez a coisa mais importante para você entender o seu propósito de vida. Pense numa macieira, uma árvore que dá maçãs. Digamos que ela não esteja em solo fértil, que o clima não esteja favorável e que ela não esteja dando frutos, que ela não esteja dando maçãs. Ela deixa de ser, e ela continua viva, ela deixa de ser uma macieira? Não, ela continua sendo uma macieira. Por quê? Porque o ser antecede o fazer. Ou seja, o propósito de uma macieira não é dar maçãs. Esse é o resultado, é o fruto. Mas o propósito dela é ser uma macieira. O mesmo acontece com a gente, com cada um de nós, com você, comigo, qualquer pessoa. O nosso propósito de vida não está ligado ao que a gente faz. O verdadeiro propósito não diz respeito ao que a gente faz, mas sim a quem a gente verdadeiramente é. Porque o fazer, ele pode mudar. Você pode decidir fazer uma coisa e daqui 5 anos mudar de curso, mudar de faculdade, mudar de trabalho, mudar a sua missão. Porque o fazer, ele está no mundo da inconstância, do impermanente. E o verdadeiro propósito não pode estar ligado a algo que é inconstante. O verdadeiro propósito diz respeito a quem a gente é, mas quem a gente verdadeiramente é. E esses dias eu estava numa palestra que eu ouvi de uma das palestrantes o seguinte: a cada dia que passa, o que eu mais quero, o que eu mais tenho certeza é que eu quero me tornar alguém no mundo. E eu fiquei com isso na cabeça porque isso mostra o quanto a gente tem uma distorção do ser. O quanto que a gente associa que o fazer e que o ter é mais importante do que o ser. A gente acredita que a gente pode incrementar coisas naquilo que a gente verdadeiramente é. A gente pensa que se você fizer uma faculdade, você vai incrementar
naquilo que você é. Se você tiver mais bens, você vai incrementar, você vai acrescentar coisas naquilo que você é. Só que isso é uma ilusão. É uma ilusão. Porque o fazer e o ter são idolatrias impermanentes. Se você idolatra a sua juventude, a sua beleza, os seus bens, o seu status, o seu reconhecimento, tudo isso está no campo da inconstância, ou seja, tudo isso vai mudar, tudo isso vai ou aumentar ou vai cair. É o mundo dos altos e baixos, dos ganhos e das perdas. Então a gente não pode estabelecer o nosso propósito de vida sobre isso. Isso eu quero que você entenda. Não tem como a gente estabelecer o propósito da nossa vida sobre algo que não é perene, que não é seguro, que não é como uma rocha. Então, eu quero que você pense no seguinte: nada daquilo que você possa fazer diz respeito ao seu propósito. Porque o grande vilão, talvez essa seja a principal parte do vídeo que eu quero que você entenda. E talvez tudo aquilo que eu falei até aqui conflitou muito com o que você já ouviu, com aquilo que você já pesquisou. Só que se você continua pesquisando sobre esse tema e indo em busca de qual é o seu propósito, é porque você provavelmente ainda não encontrou. E aqui existem dois pontos importantes, extremamente importantes, que para mim fizeram total diferença quando eu entendi. Primeiro deles, muitas vezes a gente está tão apegado em buscar e encontrar o nosso propósito, que a gente está mais preocupado em buscar do que encontrar ele. A gente está tão preocupado em encontrar que a gente na verdade, isso é uma fuga para eu não precisar encontrar e estar sempre procurando, estar sempre jogando para frente. Não, eu vou encontrar, vai aparecer um dia. Um dia é a maldita filosofia do um dia. Não, um dia vai aparecer uma luz, os anjos vão descer do céu e eu vou encontrar o meu propósito e ele vai aparecer e vai ser lindo e maravilhoso. Eu e você sabemos que não vai ser assim. Não é assim com ninguém. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar nessa fase da nossa conversa, que não tem como você buscar o seu propósito, não tem como você encontrar ele no futuro. Porque a gente fica apegado, tão preso a esse buscar, que a gente não vê a vida acontecendo agora. E esse é o segundo ponto, vinculando com esse primeiro, que na verdade, o nosso propósito, assim como na história do mendigo, não está longe, está mais perto, mais acessível do que você imagina. Só que o grande vilão, se eu pudesse colocar, Carlos, por que eu ainda não descobri o meu propósito? O que falta para eu descobrir? Eu diria que é apenas uma única coisa. É você entender o grande vilão que impede de descobrir o seu propósito. Por quê? Não tem como você descobrir o seu propósito. O seu propósito só pode ser revelado. O seu propósito emerge naturalmente de quem você é. O seu propósito nasce do entendimento de quem você é. E voltando, qual que é o vilão então? O grande vilão é o tempo. É o tempo. E aqui a gente precisa fazer uma distinção. Existem dois tipos de tempo. O tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico não tem problema nenhum. É o tempo do calendário. A gente sabe que os anos vão passar, que mês que vem vai chegar, que amanhã ao meio-dia você vai ter que almoçar. Esse é o tempo cronológico e não tem problema nenhum. É o tempo do planejamento, é o tempo da organização de tarefas, de prioridades. Tudo certo. O problema é o tempo psicológico. Esse é o grande vilão. Por quê? Porque ele encobre a vida. Ele encobre a vida. Não tem como você viver no tempo psicológico. Você só pode ficar nessa confusão mental que o tempo psicológico cria. Por quê? Vamos lá. Nada do que você possa fazer
vai incrementar em quem você é. Você pode fazer e ter muitas coisas, mas nada daquilo que você verdadeiramente é muda ao longo do tempo. E o tempo psicológico, ele na verdade é o que te impede de ver a vida. É o que te impede de que você viva naturalmente. Então, assim como uma macieira, o seu propósito é permitir que a vida flua através de você. É permitir que naturalmente, espontaneamente, você expresse aquilo que tem dentro de você. Porque entenda o seguinte, se você viver nesse modo de pensar que um dia o propósito vai aparecer, que um dia você vai encontrar, isso é o caos, porque isso vai você cria resistência ao momento presente. Você não aceita a sua vida como ela é agora. E aí, o ponto de criação da sua vida se torna a escassez, a falta, a necessidade. E você fica nessa confusão, nesse barulho mental do eu preciso encontrar meu propósito, eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber qual faculdade seguir, eu preciso saber qual decisão tomar, eu preciso saber qual escolha fazer. Só que nada do que não tem como você saber o que fazer se você não sabe quem você verdadeiramente é. Como é que você quer saber o que fazer se você não sabe quem você verdadeiramente é? Então, para resumir e compilar tudo que a gente falou, qual que é o primeiro passo para você descobrir o seu propósito de vida? E claro, eu coloquei esse título e essa frase porque realmente é assim que a gente pensa sobre isso. Mas eu diria que o primeiro e o último passo é parar de descobrir. Parar de querer descobrir. O descobrir é o grande problema, porque o descobrir está sempre no futuro. Eu vou descobrir, eu quero descobrir, ou eu vou encontrar. Não. Só quando você entender, é o entendimento que vai realmente transformar a sua realidade. Quando você entender o que é propósito, quem você é. Só assim, eu poderia te falar outras coisas, te passar. Talvez você imaginou que teria uma ferramenta prática ou seria mais alguma das coisas que você já ouviu. Eu poderia falar isso porque eu também já ouvi muito disso, só que nada disso me ajudou. O que realmente me deu paz de espírito referente a esse tema e me fez entender por quais caminhos eu deveria seguir depois, foi só quando eu entendi sobre o ser, sobre quem eu verdadeiramente sou. Para além do que eu penso sobre mim, para além das coisas que eu sei sobre mim. Então, talvez esse tema causou, talvez até mais confusão para você. Só que esse era o meu objetivo. Eu não queria vir aqui e falar coisas que você já ouviu ou coisas que você já sabe, porque isso provavelmente não resolveu o teu problema. Então, se de alguma forma aquilo que eu falei deu uma mexida na tua cabeça, esse era meu objetivo. Porque é só assim que a gente vai tirar as coisas velhas que não funcionam mais, que estão sem função nenhuma, e colocar conteúdo novo, conteúdo que realmente possa te dar o entendimento daquilo que você precisa para seguir adiante, certo? Então esse é um tema um pouco amplo, que daria para aprofundar e explorar mais, mas por hora é isso. Talvez venham novos vídeos em relação a esse tema. E se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário, a sua questão. E já deixa o like se fez sentido para você. Compartilhe com alguém que você lembrou ver esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!